Alô, Baixada Santista, Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Antes de apresentar os meus convidados, os representantes da classe odontológica, ontem nós falamos aqui, estava o Gastone Rigg e o Joaquim Del Bosco Amaral, nós falamos aqui sobre vários temas e entre eles falamos sobre a notícia, o secretário do governo Geraldo Alckmin, que esteve na Baixada Santista, anunciando a abertura dos envelopes que vão promover a licitação para a construção do túnel ligando Santos-Guarujá. E, inclusive, o canal do Estuário vai ser interrompido por um período de tempo, e dentro de um determinado horário, para que possam ser feitas as prospecções de área, de terreno, né? O fundo do mar ali, enfim. Mas não era isso que eu ia falar. O que eu ia falar, coitado dos moradores do Macuco, né? O diretor lá, o secretário já falou que não vai mudar o traçado vai ser o traçado que a Dersa quer. E eu não consigo entender como que o município não é escutado, como que o poder público não é consultado, como que os moradores não são consultados numa obra impactante como essa. São centenas de desapropriações do lado de cá de pessoas que moram há mais de 40 anos numa região extremamente residencial, aliás, só residencial, né? O Macuco e o Estuário vão ficar extremamente impactados com essa obra. E alguém vai dizer, mas puxa vida, você é contra a obra? Não, lógico que quem é que não quer uma ligação seca? Né? O Prestes Maia, nos projetos de desenvolvimento dele, apresentava mais de uma ligação. Apresentou 3 ligações o Prestes Maia em 1900 e bolinha. E agora nós não podemos ser contra essa ligação. O que não dá para entender é a necessidade de se fazer no estuário, naquele trecho, que é o menos recomendado. Podia ser na entrada da cidade. Né? Os caminhões já aproveitariam. Não, nós vamos ter. Os caminhões vão entrar dentro de Santos, vão até o estuário para atravessar. Não só os caminhões, mas todo o trânsito. Nós já temos um problema de congestionamento. Agora nós vamos colocar o trânsito dentro da cidade. Sabe por que isso acontece? Porque quem está fazendo o projeto, quem está capitaneando isso, não conhece a cidade, não mora aqui, não sabe. Então acha que esse é o melhor caminho. E lembrando, a Codesp está iniciando agora as obras do Outeirinho, ela vai refazer toda a parte de cais ali, de reforço do cais, numa obra de mais de 200 milhões de reais. E ano que vem vai começar a obra do túnel, que é exatamente ali. Eu não, juro por Deus que eu não consigo entender. Eu tento, mas olha, eu me esforço tanto, mas minha mãe falou, meu filho, vai estudar, mas não seja ignorante. Eu não estudei, fiquei ignorante, porque eu não consigo entender essas matemáticas dos nossos governos. Não é só no governo de São Paulo, em todo lugar a gente vê essas mazelas, é uma pena. Olha, hoje é o dia 3 de outubro, é o dia mundial. Ô Mário, é dentista, cirurgião dentista, ou profissional odontológico? Boa tarde e obrigado pela participação. Obrigado, Augusto. Cirurgião dentista. Esse é o nome. A pessoa tem que parar com o dentista. Não, é um nome... Só na época do Tiradentes, pô. Que até é interessante falar, porque o Tiradentes passou para a história, né, como que proclamou praticamente a nossa independência, né? E não, nada como dentista. E ele não era só um Tiradentes, não. Muita gente não sabe, mas o Tiradentes ele era muito melhor colocador de dentes, que ele era também um protesista na época, do que um tirador de dentes. Olha, né? Só. É que infelizmente passou com a alcunha de naquela Tiradentes. época já tinha né, fazia moldes. Molde. E ele era convidado para ir para a França, lá nos rei, rainha e tudo, para fazer prótese para eles lá. Foi um dos primeiros rebeldes. Boa tarde, doutor Paulo Macedo. Doutor Paulo Macedo, que é diretor do Sindicato dos Odontologistas. Obrigado pela participação. Os cirurgiões dentistas têm o que comemorar no dia 3 de outubro? Tem. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, comunidade da Baixada Santista.
Boa tarde, meus colegas cirurgiões dentistas da comunidade aqui da Baixada. Tem sim, Augusto, tem muito a comemorar. A odontologia, ela vem de uma fase recente, que eu diria que dos anos 90 para cá, ela saltou para uma fase científica. Vamos colocar assim de uma maneira que até os anos 90 ela era um pouco artesanal. E eu faço até aqui nesse momento uma reverência aos colegas que nos antecederam, que empunharam a bandeira da odontologia com limitações, dificuldades, e seguiram em frente para passar essa bandeira aos que o sucederam e agora abraça a odontologia, fazendo com que ela fique muito científica, muito avançada. E a odontologia do Brasil, nós estamos comemorando o Dia Internacional. No Brasil a gente comemora no dia 25. Mas a odontologia do Brasil, gente, ela não fica a dever a nenhum país do mundo. Curiosamente, nós temos agora turismo de saúde para o pessoal que vem de fora se tratar com os nossos dentistas. Tinha um cara que era o especialista em implante, ele veio morar no Brasil. Benemark, não é isso? Branemark. Ele não só veio morar no Brasil, como quem trouxe o Branemark para o Brasil foi um santista, Laércio Vasconcelos. Ele brasileiro, veio, legal. Sim, um santista, o Dr. Laércio, referência nacional em implantes, foi um dos introdutores da técnica de implantes no Brasil. Quando estava sendo ventilada, o Dr. Laércio foi para a Suécia, fez o curso e trouxe a técnica para o Brasil, se tornou ministrador, palestrante, escritor de livros e, em deferência a ele, em relação até laços de amizade, o Dr. Branemark veio para o Brasil, está em Bauru, sediado em Bauru, onde instalou o Instituto Branemark. E aqui em Santos temos o Instituto Branemark, que é capitaneado pelo Dr. Laércio Vasconcelos e o Dr. Daniel Iramatsu. Olha, muito legal. Mário, o doutor Paulo comentou que no Brasil é dia 25 e mundialmente no dia 3 de outubro. Duas considerações que eu queria que você explicasse. Por que o dia 3 de outubro? E nos Estados Unidos, por exemplo, o cirurgião dentista, na verdade, ele é médico. Diferente no Brasil, que são duas profissões distintas. Não é o profissional da medicina, o médico, e o cirurgião dentista, né? Nos Estados Unidos, não. A cirurgia, a odontologia é uma especialidade? Estou errado ou é isso mesmo? Em primeiro lugar, 3 de outubro, Dia Mundial, porque foi criada a primeira faculdade de odontologia no mundo, foi em Baltimore, nos Estados Unidos, e foi 3 de outubro. E nós aqui, isso foi em 1840. Em 1884, quer dizer, 44 anos depois, criou-se no Brasil os primeiros cursos de odontologia nas faculdades de Medicina da Bahia e Medicina do Rio de Janeiro. Então, vamos dizer assim, a odontologia ela nasceu dentro da medicina, né? Só que ela não se tornou uma especialidade médica. Ela se tornou uma profissão independente. Em alguns países, por exemplo, como Portugal também, eles chamam de medicina oral. Okay. Então, por que o brasileiro se deu muito bem, né, naquela época que o Fernando Henrique era até o nosso presidente, que Portugal estava impedindo muito dentista para lá. Por quê? Porque eles faziam medicina e depois faziam um ano e meio de odontologia e já exerciam a profissão de médico de boca. Quando os nossos profissionais aqui, com 4 anos ou 5 ainda na época de graduação, chegavam, a lógica que se sobressaiu. E isso foi prejudicando o mercado de trabalho dos portugueses e daí. Mas hoje já existe faculdade de odontologia em Portugal, quer dizer, implantada por brasileiros mesmo. Olha aqui, acabaram... o doutor Paulo está falando da questão da tecnologia, né? Eu quando faço programas com profissionais da área da saúde bucal, o que mais a gente fala é sobre isso, as novas técnicas, Exato. Tem tudo, né? Tem. De vez em quando vem o Durval Cap, vem aqui, traz umas novidades de implante. Eu morro de medo, viu? Eu acho que vocês ainda não conseguiram acabar, não há tecnologia que resista. Já que me disseram que tem um cara que manda pôr uns fonezinhos, aí você não ouve a maquininha. A maquininha não deu para resolver, né, doutor? Já está resolvendo. Já está resolvendo. Moleza. Já está resolvendo. O perfil mudou. O dentista hoje se tornou, por incrível que pareça, um lugar agradável de se ir, o consultório odontológico. Tamanha o arsenal de novos instrumentais que o dentista tem à sua disposição, a nova maneira de trabalhar. Uma nova maneira que a odontologia se apresenta para o paciente e o próprio preparo do cirurgião dentista para lidar com esse novo perfil de pacientes também. Então, nós temos uma divisão entre um passado dos anos 90 para trás e dos anos 90 para cá, com grande evolução. É uma evolução em progressão geométrica, ela não para, ela é efervescente. E na Baixada Santista, nós temos uma qualidade de odontologia extraordinária.
A Baixada não fica a dever a estado nenhum no Brasil. Você não precisa sair de Santos para fazer intervenção nenhuma. Nós temos aqui uma qualidade altíssima de profissionais, muito bem capacitados cientificamente. Nós temos uma quantidade de profissionais, não só especializados, mas com mestrado e doutorado, e já até o nosso amigo Caio já na pós-doutoramento. Então, Santos, São Vicente, Praia Grande, todas as cidades da Baixada estão muito bem servidas, Guarujá também, muito bem amparadas no quesito de profissionais muito preparados, gabaritados, conhecidos, palestrantes fora da Baixada, palestrantes do país inteiro. Então, nós aproveito para trazer essa novidade, essa notícia para a Baixada, pegando o gancho que o Augusto me deu daquela odontologia que nos assustava. Eu também sou remanescente dessa época, ainda morando no interior, acho que já deu para perceber pelo sotaque, que sou mais um mineiro que se encantou com Santos e com uma santista, minha colega e esposa Gisele, que também homenageia no dia de hoje. E trago à população essa Paulo notícia. Tem perfil de poeta, não, Mário? O senhor fala sempre assim? Não, não é verdade? Está fazendo o poeta ele não declama, né? Ele interpreta. Outro dia eu falava, não, poeta interpreta. Agora, o doutor Paulo, o senhor representa, o senhor é diretor do sindicato. Como é que está hoje, por exemplo, a relação dos sindicatos, dos profissionais, né, naturalmente, os cirurgiões dentistas, e as prefeituras? Como é que está a relação com os planos? Eu recentemente tive aqui médicos, todos reclamaram da relação comercial dos planos de saúde e dos profissionais da área médica, e também reivindicando melhores salários por parte da administração pública. Teve muito a ver aí até com a história do Mais Médicos, né? Alguns profissionais me disseram aqui, olha, se o governo federal paga R$10 mil por mês por um médico, por que alguns profissionais em prefeituras ganham R$1.500, R$2.000? Há uma desproporção. Quem quer comentar, Mário? Eu vou, se me permitir, passar essa pergunta, porque é temerário eu responder, que eu estou na frente de um grande sindicalista, duas vezes presidente do nosso sindicato, o dentista, odontólogo, enfim, vocacionado e amante da profissão, e que exerceu com brilhantismo 2 vezes a presidente do sindicato, e também milita no serviço público. Poeta, Mário. Pior que me deixou agora não Falei que era poeta. Como é que tá essa? Como é que os cirurgiões dentistas têm reclamado da mesma forma com os médicos, ou para você está melhor, Mário? Não, é a mesma coisa. Sabe o que acontece? A odontologia também entrou numa socialização, né? Por mais que, como a medicina já era, né? Então eles falavam, os médicos diziam para a gente, vocês vão ser os médicos próximos, né? Então, o que acontece? O que a nossa profissão está fazendo? Nós não somos contra planos de saúde, né? Existem planos de saúde idôneos, né, que procuram proceder os procedimentos, o valor dos procedimentos odontológicos à altura de que merece os profissionais. Agora, outros não, são aviltantes. Então, o que acontece? A gente comentava muito isso quando estava na presidência do sindicato, que a melhor forma de você punir, né, esses planos de saúde que não têm um mínimo de consideração profissional é em não atender. Não existe outra forma, né? A gente faz greves, é difícil, você vai cruzar os braços para a comunidade, né? Na parte odontológica é complicado. Então, não atender, você faz uma seleção natural. E outra, os próprios profissionais estão fazendo seus planos de tratamento, né, dentro do seu próprio consultório. Então, facilita da mesma forma do que os convênios e credenciamentos. Pronto. Nós lutamos muito na época, na presidência do sindicato, nesses convênios, como por exemplo a Petrobras, a Uzi Minas, que muitos profissionais têm esse convênio. E nós conseguimos, na época ainda, melhorar, de alguma forma, as unidades de valorização. Agora fica difícil. Então a gente acha que a melhor forma que tem é, se você não gosta do que está sendo apresentado nas condições desse plano de saúde, não atenda. Né? Então é uma forma de Mas eu acho que o mercado acabou pressionando demais, né? Eu estava, hoje, na parte da manhã, eu estava assistindo o Bom Dia Brasil e passou uma matéria, aliás, no Bom Dia São Paulo, e passou uma matéria sobre a Santa Casa de São Paulo. Né? Vai entregar aí 4 hospitais de volta para o Estado, não tem condição, diz que uma situação calamitosa. E eles alegam falta de recursos.
E aí o governo do estado veio e disse assim, olha, o problema é que a tabela SUS, que o governo federal se baseia para pagar os procedimentos, não é alterada há 10 anos. Verdade. Há 10 anos. Aí o governo federal diz que não, o governo estadual está mentindo. O governo federal diz que repassou todos os valores que deveriam ser repassados. Mas, na verdade, a gente sabe, né, Paulo? A verdade é uma só. O procedimento está muito, muito distante do valor real. Eu já trouxe aqui representantes de planos e de entidades, e há essa discussão. Outro dia me falaram aí que tem procedimento de uma intervenção cirúrgica que paga R$150. Isso é um absurdo. Um profissional que fica 2, 3 horas lá numa cirurgia. Você é da área de exames, não sei se nessa área também está essa diferença Sim. de valores. Tá tudo igual, Augusto, está tudo igual. Eles estão desestimulando o profissional. E é lamentável que um profissional desestimulado não produz bem. É verdade. Eu tenho uma história muito interessante que a gente está sempre aprendendo. E uma colega me contou, e eu guardo essa história como uma maneira muito simplificada de resolver as coisas. Ela elaborou um plano de tratamento e apresentou à paciente, e a paciente começou a iniciar uma negociação comercial em cima da proposta de trabalho dela. E ela disse de forma clara para o paciente, olha, se a senhora levar para esse lado e quiser me pagar menos, pode ser que eu trabalhe insatisfeita e pode ser que a senhora também fique insatisfeita com o tratamento. Então, a situação é simples. Ao desestimular o profissional, trabalhar sem estímulo é complicado. Então eu vou te contar uma história de um amigo meu que é cirurgião dentista. Posso, Mário? Pode. O cara fez um plano lá e a pessoa chegou lá e falou, olha, tem que fazer um tratamento, tal, não sei o quê, dava tantos reais. Aí o cara dividiu lá em não sei quantas vezes e tal. Diz que a pessoa, o cliente veio e falou, olha, mas pô, não dá, preciso tirar aqui, tirar ali. Ele falou, tudo bem, dá para cortar 20%. O cara, pô, é mesmo? Pô, é. Aí fez a conta, ó, tem 20% a menos. Ah, pô, mas por que não é esse desconto antes? Não, porque eu achei que você queria fazer o tratamento sem dor, né? Com 20% de desconto. Tira a anestesia. Tem que tirar alguma coisa, o cara tirou a anestesia. Acho que o cliente pensou bem, não, repensando bem, esse preço tá bom. Porque não tem isso, né? Não adianta. E isso eu falo aqui sempre para quem tem plano de saúde e plano odontológico, não adianta achar que alguém vai fazer milagre. Aí o cara quer pagar R$50 por mês num plano de saúde e ter medicamento, tratamento disso, tratamento daquilo. Por isso que eu sou contra esse modelo. Eu acho que o melhor modelo é o modelo de seguro, né? Que é o modelo americano, é um seguro. Sim. Quanto é que você vai... esse ano eu não posso ficar doente, eu não posso fazer nada... Eu vou fazer um seguro de 300 pau. Até 300 pau está segurado. Sabe por quê? É um enganando o outro. O plano engana que você vai ser atendido, você se engana que vai ter o plano, porque é só fazer um teste, viu? É só ligar para qualquer profissional. Isso todo mundo faz todos os dias. Liga lá na lista de conveniados para marcar uma consulta. É por convênio, 3 meses. Particular, você arruma às vezes no mesmo dia e tal. O profissional está errado? Está errado, mas também ele está sendo empurrado para essa ação. Porque me falaram outro dia que tem plano que paga R$17 uma consulta. Sim. Pô, não dá, né? Não dá. É humanamente impossível. É humanamente impossível, não tem... Impossível. Vamos voltar um pouquinho. Ô, Mário, como é que está o... Nós vamos ter a Baixada Santista, o secretário, aliás, o ministro, que é santista. É o Chioro. O Ademar Arthur Chioro teve recentemente aqui na Baixada e anunciou que vai ter uma faculdade no Guarujá, uma faculdade de medicina no Guarujá, uma faculdade de medicina em Cubatão. E ontem, no Jornal da Cultura, eu estava assistindo, o representante da Unicamp, um médico, Salvita, agora não estou me lembrando o nome, num determinado momento, tinha número de médicos, então, tem bastante. O problema não é a quantidade, o problema é que a qualidade é muito ruim. Um médico dizendo dos profissionais novos que estão entrando no mercado. A qualidade está muito ruim. E aí a pergunta é, as faculdades estão conseguindo preparar os profissionais para o mercado de trabalho ou também há uma dificuldade na qualidade do profissional que vai para o mercado? E como é que está o mercado? Tem... dentista suficiente? Como é que está isso, Mário? Como é que está o número de faculdades? Então, para a gente ter uma ideia, né? Que nem o
Paulo Macedo estava dizendo da década de 90 para cá. Hoje, eu trouxe os dados que não tenho de cabeça. Por exemplo, hoje em Santos, nós temos uma base de 1.988 dentistas, aproximadamente 2.000 dentistas, para 419.530 a população, até esse censo que eu tenho. E qual é a média? Dava de 1 para 211. Bom, a Organização Mundial de Saúde preconiza 1 para 1.500. Você fala, pô, então é um absurdo, Santos. É não, mesmo? mas eu chego lá. 1 para 1.500? É. Muito bem. São Vicente, por exemplo, está 1 para 1.184. Já mais ou menos. Praia Grande, 1 para 1.334. Guarujá, 1 para 1.269. Cubatão, 1 para 2.721. Então, vamos para Cubatão. Lógico. Não, mas não é isso. A pessoa vem de lá, né? Não, mas não é isso. Não. Que nem o Paulo falou. Mesmo sendo Santos 1 para 211, a qualidade, sem desmérito às outras cidades, dos nossos profissionais aqui, Santos, na verdade, é a capital da Baixada Santista. É verdade. Então, esses 211 habitantes por dentista que a gente tem, estão muito bem servidos. E os profissionais, por sua vez, também, não há necessidade de dizer assim, poxa, mas era bom que o profissional atendesse os 1.500 habitantes ou o inverso. Lógico. Mas isso não há essa necessidade. A qualificação, nós só temos 2 faculdades de odontologia na região, nós éramos em 4, e a seleção natural, 2 nós temos a Unisanta e a Unimes. A Unimes. Antes nós ainda tínhamos a Unaerp no Guarujá. Sim. E tinha a Lusíada em Santos. Então, seleção natural, ficaram as 2 faculdades, cujas universidades mantêm um excelente padrão aos seus alunos. Sim. Então, isso, quem ganha é a cidade. Então, isso de dizer, mas tem muito dentista por habitante em Santos? Não. Isso é muito relativo, Não é a quantidade de profissionais por habitante que vai medir alguma coisa. Então, você vê, quem é profissional em Santos não reclama. É sinal, então, que essa proporcionalidade, mesmo estando muito, a demanda e a necessidade. Então, nesse aspecto, eu não vejo problema. Nós temos, na verdade, nós somos 250 mil profissionais no Brasil, cirurgião e dentista. Quando que nos Estados Unidos, com uma população muito maior, 170 mil. Olha só. Na Alemanha, tudo bem que a população é menor, 70 mil. E depois França, México e Argentina, mais ou menos 40 mil profissionais. Então, esse aumento do número de profissionais no Brasil não quer dizer nada no sentido negativo, não. Muito pelo contrário, é aquilo que o Paulo falou. A odontologia, cada vez mais, está interessando as pessoas de fazer o curso. Porque a odontologia está muito bonita. Depois, se a gente tiver a oportunidade hoje de falar dos avanços da odontologia, Que o Paulo falou, no nosso tempo, a odontologia, ela fazia mais o quê? Por exemplo, você vai tratar um dente, você fazia a obturação, O termo obturar quer dizer fechar. Não existe. Hoje temos restauração. E o melhor, que depois, se der tempo, nós podemos falar em regeneração. Já é o terceiro nível que a odontologia está com as células-tronco, por exemplo. Mas você não sabe? Isso tá, nós já estamos com a terceira edição. Porque olha só, eu vou falar essa questão da célula-tronco uma vez, eu me recordo, eu vou até anotar, regeneração. Eu acho que há uns 5, 6 anos atrás, teve uma onda de que tudo ia se resolver com as células-tronco. Vocês lembram disso? Aí eu trouxe uma profissional da USP, que era, no Brasil, a pessoa que estava cuidando de uma coordenadora de todas as pesquisas de célula-tronco. Ela veio no meu programa e ela falou, olha, infelizmente as pessoas estão em busca de soluções diversas para os seus problemas, mas as células-tronco, nós só vamos ter resultado daqui a 10, 15 anos. Falou no ar isso, eu gravei, porque eu falei, pô, mas aí... Não, está muito embrionário. Agora você está me dizendo que já é possível com dentes isso? Pesquisas desse sentido. Já existe linha de pesquisas trabalhando e buscando o caminho. Realmente você tem razão. Eu vi uma vez um dente nascendo num rato. Faz parte da pesquisa. Faz parte da pesquisa. Isso eu me lembro. O dentinho fora do rato. Essa pesquisadora que você trouxe deve ter sido a doutora Maiana Zatz.
Possivelmente. Realmente a maior autoridade. Mas era a maior autoridade na época, deve ser ainda hoje. Parabéns por ter trazido a doutora Maiana aqui, realmente é uma profissional referência no Brasil. Mas voltando à odontologia, os caminhos estão sendo trilhados dentro das escolas, dentro das universidades, buscando esse caminho que o Mário falou, de produzir a terceira dentição. A segunda, aliás, talvez seja a quarta, né? Quem sabe, porque a terceira acho que a gente atingiu com os implantes. A primeira é o dente de leite. Dente de leite. A segunda, os dentes permanentes. E se o Mário me permitir essa mudança aí, a terceira, os implantes. Os implantes e a quarta, os dentes neoformados a partir de células-tronco. E aí você vai lá e clique. É isso, Mário? Espero que... É interessante da pesquisa, porque o que eles fizeram? Quando se fala em células-tronco, existem células-tronco embrionárias, né? Existem as adultas. Então, a pesquisa, que inclusive são 2 profissionais de São Paulo, 2 cirurgiões dentistas, que é o Dr. Silvio do AILIB e a doutora Mônica Talarico do AILIB, é um casal, já estiveram aqui nos meetings que o sindicato promoveu, e essa pesquisa eles estão fazendo na Unifesp, né? Mas também com pós-graduação nos Estados Unidos, onde o desenvolvimento maior da pesquisa. Agora, em rato, já houve o caso de conseguir se formar tecido mineralizado, né, que isso vai ser transplantado para uma mandíbula. A pesquisa é essa, porque a mandíbula tem uma maior irrigação dos ossos da face. Então, o que acontece? Na verdade, é um molde que é feito. Esse molde de um material biodegradável, a gente fala, é um polímero biodegradável, que aí seria, né, quando for colocado naquela região onde a pessoa perdeu o dente, e ali vai começar o desenvolvimento de um dente biológico. Olha só. Né, não um dente artificial, dente biológico, da própria pessoa, usando a própria célula-tronco adulta, porque aí o receptor é o mesmo que o doador. Então há uma menor probabilidade de você ter a rejeição. Olha só, hein? Que aula! Espetacular, acabamos de ter uma aula aqui. Seu Mário. Interessante isso aí, viu, Mário? Parabéns, Mário. Parabéns. Mas ele está fazendo tudo isso que ele está sendo assistido hoje. Queria mandar um beijo. Faça você mandar um beijo para o meu neto, Luigi. Tem telespectadores especiais, por isso que ele está dando essa aula. Pode falar, por favor, o meu neto Luigi, a minha esposa Marinilce e a minha filha Melissa. São os 3 únicos espectadores que estão... Então, não, tem minha mãe e meu pai, minha irmã, são 6. Minha esposa casado, já são 7. Olha aí, filhos, já chegou a 9. 9, tá vendo? Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial aos nossos amigos da Ozan,
32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os nossos amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E mandar um abraço especial, meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário, preparando para o mercado de trabalho. Sempre importante destacar os cursos com simuladores que o Incatep oferece. Inclusive agora, com a licitação que a Marinha apresentou e que o Incatep saiu vitorioso, para capacitar trabalhador avulso vinculado ao OGMO. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Aí, nossos amigos. Olha, nessa sexta-feira eu tenho a participação do Dr. Mário Roberto Leite Augusto, cirurgião dentista, gentilmente vindo ao programa, já foi presidente do Sindicato dos Odontologistas, e o Dr. Paulo Macedo, ele que é diretor do sindicato. O sindicato ainda é a referência dos direitos dos dentistas, Mário? Como sempre, há 25 anos. 25 anos, né? É uma referência. Engraçado, a Baixada realmente se solidificou essa relação de representação sindical, né? E não só na área odontológica, em várias áreas, né? É verdade. Santos é o berço de tudo, né? É verdade. Na verdade, em termos de reivindicações, né? Os nossos sindicatos portuários, né? Você trabalhou, quantos anos você trabalhou no Sindaporte? Trabalho ainda, um abraço ao Cirino, ele me dispensou para vir no programa. Você trabalha lá ainda? Manda um abraço que ele está assistindo, viu? Há 38 anos. Meu Deus do céu, olha, o Cirino, o cara... Porque o Cirino é difícil, não é, Mário? Pode falar. Não, o problema maior dele é que ele é corintiano. Mas... não, essa é a grande virtude do Cirino. Mas mandar um abraço. Cirino, você está numa foto aí que está correndo aí no Facebook da vinda da Dilma a Santos, e você está a gente não sabe se você está lá de segurança, que está todo mundo assim, uma foto, eles estão lá tudo com um braço, quando trança o braço assim. Parece aqueles caras na Bahia, como chama aquele trio elétrico? Eles não fazem um cordão de isolamento? Os caras tudo preparado. O Cirino estava ali. Mas a formação dele é guarda portuário? Ele é verdade, é guarda portuário. Nunca deu um tiro, mas era guarda portuário. Mandar um abraço pro meu amigo Cirino. Ele ia vir essa semana aqui, nós tivemos um contratempo. Vamos ver, semana que vem eu acho que a Daiane já está agendado. O Everandi Cirino. Muito bom, muito bom. Everandi Cirino, dia 9, quinta-feira, né? Aqui no programa, vamos falar eu tenho muito a conversar com ele sobre a questão portuária, temos alguns temas importantes a destacar. Doutor Paulo, eu queria falar um pouquinho do sindicato, até em razão dessa representatividade. O sindicato hoje está ali na Joaquim Júlio Conceição ou Joaquim? Júlio Conceição. Júlio Conceição. Representa toda a Baixada, né? Toda a Baixada, com delegacias em cada cidade, com representantes em cada cidade. Isso é importante, né? Porque às vezes o profissional, apesar do Mário ter feito essa relação do número de profissionais e o número de habitantes, né? A proporcionalidade, é sempre interessante você ter um delegado em cada cidade, né? Sim, porque o sindicato, o dentista, vou dizer uma coisa, Augusto, ele gosta de trabalhar. É um profissional que adora o que faz e gosta de trabalhar. Então ele precisa de alguém que lhe dê o sustentáculo jurídico, contábil, enquanto ele trabalha. E para isso está aí o sindicato. A finalidade básica do sindicato é dar essa sustentação. O senhor falou contábil porque o dentista, o cirurgião dentista hoje tem que ter um bom contador? Tem que ter, porque, como disse, a própria formação do cirurgião dentista leva ele a querer executar os atos que ele aprendeu na faculdade. E a parte contábil, a parte administrativa, não é agradável para o dentista. Ele não gosta muito. Aliás, o pessoal da área médica, de uma maneira geral, não tem muita afinidade com isso. Então ele precisa de alguém, de um contador, que lhe dê o respaldo para ele trabalhar com tranquilidade, saber que toda a legislação está sendo cumprida, para que ele não seja surpreendido mais para frente com esse emaranhado de leis que nós temos, complexas. O contador está aí para isso.
Então, tenha um bom contador e o sindicato disponibiliza a alternativa, disponibiliza uma contadora. Semanalmente, a Clarissa está lá para esclarecer dúvidas dos nossos associados, gratuitamente. Ela está lá para orientar, esclarecer. E temos também o departamento jurídico. A doutora Heloísa também dá orientação e acompanha e orienta os nossos afiliados. Por isso que é importante você ter esse suporte para você trabalhar com tranquilidade. Porque se você traça um caminho de trabalho e não presta atenção nesse outro emaranhado que não faz parte do seu cotidiano, para o qual você não estudou, não está preparado, e é surpreendido mais para frente. Mas interfere, né? Interfere porque te pega de surpresa mais para frente e você fala, puxa, eu não sabia disso. Mas aí agora é tarde. Então, o sindicato foi criado com essa finalidade, dar este suporte. E, neste ponto, ele se integra com a associação e cumpre as duas funções. Aliás, o sindicato também tem a função social. Nós temos as nossas confraternizações, que mantém a classe unida, a classe mais próxima. E isso é muito gostoso. As nossas reuniões sempre terminam em confraternizações. Então, colega cirurgião dentista, venha para o sindicato, venha participar das nossas atividades, venha não só nos apoiar, como dar ideias. Aproximadamente quantos profissionais hoje são filiados ao sindicato? Olha, eu creio que uns 400. Por volta de 400. Porque sindicato é diferente de associação, né? Associação, para você participar, você tem que se associar. O sindicato, independente do associado, todos são filiados, né? Você é obrigado a ser sindicalizado. Você é sindicalizado. Então a gente trabalha mais em função do número de sindicalizados e não de associados. Né? Associados é uma benesses a mais que ele vai receber em se associando. Na verdade, o sindicato representa todo profissional que tem o CRO, é isso? Não, que tem o seu... Não, é todos que têm o CRO. Acima de tudo, e domiciliados aqui na nossa região, que é toda a Baixada Santista. Quem é que seria... O CRO o Conselho Regional de Odontologia, que não que é uma autarquia federal. Não tem nada a ver com o sindicato. Não tem nada a ver com o sindicato e nem com a associação. São entidades afins... e que trabalham juntas, né? Aqui na Baixada, então, nós sempre fomos unidos, né? A associação, ela nasceu, o sindicato nasceu dentro da associação, desde o primeiro sindicato. A associação veio antes que o sindicato? Veio, a associação é de 1925. Puxa vida. O primeiro sindicato, que existiu durante 17 anos, ele começou em 1938. Depois, em 67, na época da Revolução, da ditadura e tudo, ele ficou latente. Então, veio para cá uma delegacia do Sindicato de São Paulo. Aí, em 89, como Santos é uma cidade conspiradora no bom sentido, nós quisemos ter novamente a nossa autonomia. Então, foi fundado, né, o novo Sindicato dos Odontologistas. Olha que interessante. Então, em 25... foi fundada a Associação de Cirurgiões Dentistas. Que chamava-se até Instituto Odontológico de Santos na época. E em 38, fundou-se o primeiro sindicato, que era o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas de Santos. Mas já tinha outros em outras cidades? Tinha. Já tinha. E aí em 67, mais ou menos, em razão da ditadura, você... Ninguém mais queria ser presidente do sindicato. Doutor Oswaldo Prates, que foi o último, ficou preso lá na Fortaleza do Itaipu e tudo isso. Profissional... Não, os sindicalizados, de uma maneira geral, tiveram... Ontem nós tivemos aqui no programa o Gastone Rigg, o Gastone ficou preso, e o Gastone foi advogado de muitos que ficaram presos no Raul Soares, né? E aí o próprio Sindaporte, acho que, não sei, você também trabalhava nessa época? Não, espera um pouquinho, também nem tanto, né? Isso é no tempo do Valdemar Guerra, isso é, eu comecei lá em 77. Mas você pegou a ditadura? Peguei, não peguei... Não pegou o auge, mas 77 ainda era ditadura, né? Não é verdade? 77, pô, ainda... Você falou 89, autonomia, na verdade, a autonomia... Acho que... Foi por causa da Doroteia Werneck, que era ministra do Trabalho, que ela deu a abertura, então muitos sindicatos foram fundados, então nós fomos... Não reabriu o que tinha, fundou um novo. Nova razão social, porque aquela carta nós perdemos na época, né? A carta sindical. Né? Olha só, tudo a ditadura realmente veio com força nisso, né? Mas abafou. Ressurgiu um novo sindicato com mais força ainda. Com certeza. E graças a Deus estamos suplantando. Muito bom. Olha, você sabia dessa história aí, Paulo? Novidade. Sabia, convivendo com o Mário, ele é um museu ambulante de conhecimentos da história. Chamou você de velho agora. Não, e o pior, ambulante. Não, e o pior, essa diretoria deu o nome do Museu do Sindicato, é o meu nome. Quer dizer, eu estou perpetuado com o nome
você. Os caras estão de sacanagem com você. E o que... Desculpa a pergunta curiosa. O museu é de documentos ou é de documentos? Documentos. Legal isso, né? E tem também o Mário angariou muitos instrumentais usados no passado e tem também um certo acervo. E trabalhou com Tiradentes, então ele pegou alguns... Sim, deve ter original. Mas hoje eu estava lendo uma matéria, não é, de um consultório em São Paulo, né? Eu achei interessante. A tecnologia está dentro dos consultórios, não é? Sim. Na hora que o cara está sentado lá. Eu vi uma matéria de um consultório em São Paulo que tem um televisor em 3D, você está fazendo o tratamento vendo televisão com fone de ouvido. Quer dizer, a tecnologia tomou conta, mudou demais, né? E para as pessoas que ainda têm aquelas lembranças difíceis de consultórios, tensas, sedação com óxido nitroso, você relaxa. Então, sabe que eu não vi ninguém usar isso ainda? Aqui em Santos? Tem. Pô, eu preciso saber o que é, porque eu já falei, Durval, coloca isso aí, que é aquele do sono, não é isso? Isso. Você dá uma... E não tem que ter acompanhamento de um anestesista? Não teve uma polêmica uma época sobre isso, não? Iniciou uma polêmica, mas logo foi esclarecido. Não precisa, porque não chega a atingir os níveis de sedação profundos. Tá, você só fica relaxado, é isso? A anestesia hoje ela é administrada via computador. O computador vai mensurando a quantidade de anestésico que vai sendo injetado, então tornou-se indolor. Está um admirável mundo novo. Olha, eu não sei se é verdade, mas eu tinha um amigo, eu até no bloco anterior eu ia comentar, acabou fugindo. Primeiro, você estava falando dessa proporção de profissionais em outros países, tem muita gente vindo de fora se tratar no Brasil. E diz que não só pela qualidade, mas talvez pelo custo, de lá fora... Talvez em razão de poucos profissionais o custo acaba maior. Vou pedir para o Paulo comentar isso, mas além disso, essa questão da quantidade de profissionais, eu tinha um amigo que morava na Alemanha e era cirurgião dentista e trabalhava num consultório, e ele disse que alguns procedimentos o alemão não tomava anestesia, porque não queria perder o dia de trabalho. Alguns procedimentos lá, não nada muito severo, mas alguns procedimentos que dão dor, e aqui a gente acaba, de que o alemão não fazia sem anestesia. Você sabe que existe uma maneira, um enfoque diferente do brasileiro e do europeu em relação à odontologia. O brasileiro é mais cuidadoso. O dentista brasileiro, ele tem uma abordagem com mais acurácia. Você percebe isso quando você viaja, começa nos passeios que for à Europa, começa a observar a dentição do povo. Não é tão boa, apesar de eles serem países mais desenvolvidos culturalmente, historicamente. Mas a odontologia do Brasil existe um capricho inerente à maneira de trabalhar do brasileiro. Também há uma preocupação muito grande com a estética, né? A estética é um dos pontos fortes da odontologia no Brasil. Até recentemente, o presidente da Sociedade Internacional de Odontologia Estética era de Taubaté, aqui em São Paulo, José Roberto Moura Júnior, colega meu de turma, presidente da Sociedade Internacional de Odontologia Estética. Então, o Brasil está muito bem conhecido, muito bem cotado, e esta habilidade, essa coisa nata do brasileiro para trabalhar, não só com os recursos de tecnologia, mas no afã de fazer uma odontologia bonita, caracteriza a odontologia brasileira. Mas também hoje tem a ver essa questão dos preços? No Brasil a odontologia é mais barata? Sim. É bem mais barata e, infelizmente, nós nem temos o padrão de vida que os nossos colegas europeus e americanos têm. Mas o custo de vida lá é mais barato. Exatamente. Essa é a diferença, né? E você sabe, pegando o gancho no que o Paulo falou, né? Até um tempo atrás, eu lembro até no meu tempo de faculdade, vinham chineses, japoneses para o Brasil, e quando a gente examinava lá na faculdade, a maioria deles tinha coroa de ouro. Que era muito utilizado. Então, mas além de eles acharem bonitos, era uma forma deles fazerem prevenção, ou seja, põe logo esse ouro, tudo que dificilmente eu vou ter cara, e para mim não ter que ir constantemente ao dentista. Então a prevenção deles era mutiladora. Enche de coroa. Mário, me diz uma coisa. Eu outro dia vi não me lembro se era novela, num programa, uma menina com piercing no dente. E eu já fiz um programa sobre isso, até com o Dr. Curvelo, e ele mostrou uma foto aqui, que o cara, você lembra disso?
cara tem uma argola, o cara tinha uma... É argola sim, que chama? Sim. O cara tinha uma argola no... Você lembra disso aí? O cara tinha uma argola aqui, então ele comia, a comida caía assim pra fora da boca. E tinha uma tampa, né? Ele punha uma tampinha quando ele queria comer. Você tá de brincadeira, essa eu não vi a tampinha. Ele punha a língua ali para mostrar que era mesmo orifício, depois punha a tampinha. Leva uma pessoa a fazer... Sabe qual é o grande problema? Se a gente tivesse oportunidade de abordar, porque a gente falou do piercing, né? A gente fala, por exemplo, do câncer bucal, né? O que a gente fala, principalmente os adolescentes, que nos procuram e tudo, e tem piercing, eu falo, gente, não é que o dentista é contra o piercing. O que é o piercing? É como se fosse um brinco e tal. Aonde sempre se usou isso? Na pele. Né? É na orelha, por exemplo, na sobrancelha, que eles põem e tal, tudo bem. Agora, na boca, a boca não é pele, a boca é mucosa. Então, ela é muito vascularizada. Então, a probabilidade de um piercing na língua, no lábio, né? Na úvula, você sabe o que é úvula? Não, eu não ia perguntar, porque tô achando que é pornográfico. Não, é parecido com aquele outro nome. A úvula é a campainha, né, que fica lá no final da boca. Gente que põe ali, ali também, tem casos, fotografias na literatura. Naquele sininho lá. É isso? Então, o grande problema é o trauma, porque mucosa é diferente de pele. Então, a probabilidade disso virar uma lesão pré-cancerígena é muito grande. Então, isso a gente que fala para o jovem, caramba, vocês querem colocar? Coloque na pele, gente. Não coloque em mucosa, na cavidade bucal. Tá? Porque a probabilidade é muito maior. Agora, piercing no dente é uma colagem isso, né? Então, é apenas beleza. Mas isso não é que nem antigamente. Mas não vai prejudicar? Não. Praticamente. Antigamente, eu lembro, quando eu era recém-formado, uma vez vi um profissional em Santos colocando num tripulante de navio um diamante no dente, só que naquela época não se colava. Então ele teve que preparar o esmalte do dente e cimentar aquele diamante, né? Então, hoje não, hoje esse piercing é colado. Eu acho engraçado que às vezes a pessoa toma algumas decisões na vida que são decisões que você, né? Tatuagem, por exemplo, é uma delas. Você tem que tomar... Eu estava lendo, tá nos sites de hoje, é uma transexual, acho que é brasileira. Ela gastou 25, o cara, né, ele era homem, gastou 25 mil reais para virar mulher. Você leu isso aí? Leu? Agora, ele quer voltar a ser homem. Fala, porra, pensa bem, o cara nasce homem. Aí tudo bem, ele acha que ele vai se sentir melhor sendo mulher. Legal, é normal, pode acontecer. Aí ele gasta 25 pau e vira mulher. Aí ele virou mulher, pô, depois de um ano, não era bem, eu quero voltar assim, ó. Concorda que não é uma coisa que dá, é a mesma coisa, é quase igual, viu? Alguém pode achar que não é, mas é quase igual o cara que faz um buraco, recupera essa parte, se o cara tirar o anel, será que volta a crescer? Não, só com um enxerto. Um enxerto, né? Naturalmente não volta mais. Não volta mais. Nós já vimos casos... Fora que a possibilidade de câncer é muito grande, né? Muito grande, Sem contar que, por exemplo, eu fiz especialização em semiologia na Universidade de São Paulo. E lá, por ser São Paulo, a quantidade de casos que chegavam, eu só costumava ver em livros, e ali eu via ao vivo, né? Não do que nós estamos comentando, mas assim, lesões de um modo geral. Então, o que a gente gosta sempre de levantar isso, que o profissional cirurgião dentista, ele se preocupa muito com a prevenção. Então, por exemplo, que nem no caso do câncer bucal, eu tenho estatística aqui, que só para você ter uma ideia, em 2000, agora o ano passado, nós tivemos 9.990 novos casos de câncer bucal em homens e 4.180 em mulheres. 14 mil casos novos só em 2013. Hoje a estatística diz... essa diferença de 4 mil para mulher para 10 mil para homem? Não, a diferença era bem maior antes. A mulher era bem menos. Por quê? Porque o homem tinha vícios, né? Que a mulher não tinha. Cigarro, bebida. Hoje a mulher está se aproximando, né? A qualidade, entre aspas, de vida do homem. Então adquire esses vícios. E o jovem também. Né? Ou até hoje, por exemplo, você vai fazer campanha de câncer bucal, quando é que é feita? Por exemplo, o Conselho Regional de Odontologia faz? Quando tem a vacinação. Né, da gripe. Só que a gente atinge pessoas acima de 60 anos, porque a incidência maior. Agora não, agora já está se pensando em diminuir essa idade,
Porque a abrangência já é também do jovem. O jovem está bebendo muito cedo. O álcool é um... Sem dúvida nenhuma. E os dois juntos, né? O etilismo com o tabagismo junto. Então isso exacerba a probabilidade... Fora o resto, né? Fora o resto. Porque assim... Porque câncer é uma doença multifatorial, então são vários fatores de risco. Dentes quebrados na boca, né? Então tudo isso, porque você fica roçando a língua, né? Tudo isso vai provocando, porque na verdade o que vem a ser o câncer? É uma proliferação de células. Às vezes você pode ser que no teu DNA você já nasceu com uma predisposição a ter câncer, mas ele fica adormecido. Se você não provocar, né? Vamos usando um termo mais singular, não há essa... Mas está ali, né? Mas está ali. Você sabe, eu vi uma foto... uma ocasião de um camarada que teve um câncer de língua, talvez, não sei exatamente, mas dentro da boca, e fotos, né, uma sequência, comeu tudo isso aqui. E eu me recordo, eu fazia o programa lá no Guarujá, isso tem uns mais de 4 anos, talvez 4 anos, uma senhora, até o advogado dela foi o Sidney Aranha, ela no Guarujá, ela ficou internada no Hospital Santo Amaro, impressionante o acompanhamento da doença dela. Ela tinha um câncer de boca que comeu o rosto dela. É uma coisa assim, parece que um monte de bichinho comendo. É uma coisa traumática. Eu não vejo porque eu fico... Realmente eu não tenho estrutura psicológica para ver isso. É um negócio traumático. E aí a pergunta fica, será que é o quê? Prevenção, falta de atendimento, falta de conhecimento? Não é possível, né? Em alguns casos chega a tal ponto que o que passa as pessoas não imaginam o que pode acontecer, Mário. Olha, eu mesmo, esse ano, já tive 2 casos, né, que foram até no próprio Sindaporte, que por sorte a gente observou isso em tempo. Né? Então era uma leucoplasia, né? Tinha todas as características que poderia vir a ser um câncer. Então nós fizemos um encaminhamento devido, porque lá nós não fazemos esse tipo de cirurgia, e foi atento, mas teve que ser removido uma parte da língua desse nosso paciente. Porque aquela região é muito mesmo? Invasiva. Assoalho de boca e língua são regiões que o câncer é muito invasivo. Mas então, a pessoa deve fazer... algum tipo de uma vez por mês, a cada 2, 3 meses, ela deve fazer algum tipo de observação na boca, passar a língua, ver se tem alguma... Um autoexame. Um autoexame. Porque a gente fala o seguinte, a boca, por exemplo, que a língua pode ser feito isso? É simples. Você, por exemplo, você tem que aprender a olhar mais a sua boca. As pessoas, às vezes, vão no espelho antes de sair para uma festa, ele olha tudo menos abrir a boca. Ele não olha os dentes, não olha a língua, não olha nada. O que acontece? Se você olhar a sua boca, é muito fácil. A língua tem que ter uma coloração rosa. Né? E em cima da língua, que geralmente tem a saburra lingual, que é aquela crosta que fica, né, esbranquiçada, que são as bactérias, só isso. Agora, se você vê nas laterais da língua, por exemplo, uma zona eritematosa, que a gente fala avermelhada, com um halo branco em volta, dor na língua, que não obrigatoriamente tem que ter dor, que muitas vezes o câncer é indolor. Mas alterações, sangramento, que a gente fala, aftas que não cicatrizam por mais de 15 dias, já é uma suspeita. Então, se você frequenta, por exemplo, a cada 6 meses um profissional, um cirurgião dentista, é comum, nós fazemos uma anamnese dos pacientes, fazemos um exame de boca. E você mesmo se palpar. Essa região embaixo da mandíbula, aqui onde nós temos os gânglios submandibulares, você inclina o pescoço para um lado, você mesmo, e palpa, para ver se não tem carocinho duro de um lado, palpa do outro, põe a língua para fora e palpa aquele assoalho da boca onde a língua descansa, para ver se não tem carocinhos ali. Tudo aquilo já é uma suspeita que depois o profissional, ou o dentista, ou ele encaminha a quem de direito faz o devido tratamento. Olha, o Mário está falando uma coisa que eu estava pensando aqui. Quando eu estudei em colégio estadual, e na época tinha o consultório odontológico, tinha um dentista lá, né? Cuidava, e a boca é todo mundo. Aí o Mário está falando do sindicato, que tem lá uma iniciativa importante do sindicato, de ter um profissional odontológico. Você atende os associados, é isso? Isso. Importante isso. Infelizmente, os governos, de vários governos para cá, extinguiram essas clínicas nas escolas, por exemplo, né? Porque o sistema de saúde oferece e não oferece. Como seria simples se as escolas tivessem um cirurgião odontológico atendendo centenas, em alguns casos milhares de crianças? Seria super... Prevenção. Prevenção, como prevenção. E a prevenção é o melhor caminho. É o melhor caminho. É o mais barato, é o
o mais prático, menos indolor, é o caminho de prevenção. É o caminho. Doutor Paulo, muito obrigado pela participação, viu? Eu agradeço a oportunidade. Mais uma vez, parabéns aos meus colegas cirurgiões dentistas que estão comemorando hoje o seu Dia Mundial e também aqui no Brasil. Muito bom. Doutor Mário, o homem do museu. Ah, você tá ferrado agora. Para visitar o museu. Mas que não é uma homenagem legal também? Lógico que é. Eu agradeci muito. Estou brincando aqui. Baita homenagem, né? Afinal de contas, é um espaço de recordação. Muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço e nós, né, Paulo, ficamos muito felizes de saber, poxa, o Dia Mundial do Cirurgião Dentista são poucos os programas que, como você, não estou sendo demagogo na realidade, dá essa oportunidade para que a gente possa falar um pouco mais sobre a nossa profissão. E olha, nós temos que fazer campanhas, né, trazer profissionais para divulgar essa questão do câncer bucal, que o Mário trouxe números aí bastante estarrecedores. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós... nesse último minutinho, só importante, né? No domingo, nós vamos transmitir, nós faremos a cobertura das eleições a partir das 18 horas ao vivo, não é? Nossa programação será interrompida, nós vamos trazer aqui diversas personalidades, alguns comentaristas, para acompanhar a apuração, né? Uma data importante. E apesar de nos últimos dias eu ter sido muito crítico quanto ao uso, né, a finalidade do horário eleitoral gratuito, até ontem fiquei muito feliz que tanto o Del Bosco Amaral como o Gastone Rigg compartilham dessa ideia. A Justiça Eleitoral, espero que na próxima eleição não permita que o horário eleitoral, que é dinheiro de cada brasileiro, porque as emissoras recebem um bônus fiscal por exibir esse horário eleitoral, que o Tribunal Superior Eleitoral não permita que do horário eleitoral, do espaço que deveria ser destinado à discussão de ideias, apresentação de propostas, seja utilizado para programas, paródias, né, de humor. Primeiro porque cada vez mais joga na vala a imagem do político, que está tão desgastada no país, né? Cada vez mais leva a ideia de que para o cara ser político ele tem que ser conhecido, ele tem que ser engraçado e tem que achar que tudo é uma banalidade. E aí você paga o pato. Você paga o pato com as leis que são aprovadas no Congresso, porque não existem representantes à altura para questionar, para tentar reverter algumas situações esdrúxulas que vivemos, como, por exemplo, a maioridade penal, como, por exemplo, a revisão do Código Penal, uma revisão tributária que está parada lá. Sabe por que está parada lá? Porque o Tiririca, em 4 anos, ele nunca subiu no plenário. O Tiririca, em 4 anos, não conseguiu, foi para lá sem saber o que servia Brasília e terminou 4 anos continuando sem saber para que serve Brasília, a não ser para tirar sarro de todos nós brasileiros. Porque o salário dele, meu amigo, está sendo depositado todo mês de forma sagrada. E quando ele fica doente, ele pode procurar o melhor hospital do Brasil e do mundo, porque os custos são pagos por nós brasileiros através dos impostos, né? Lembrando que os deputados federais, o plano de saúde deles não tem limite, né? Não tem limite. É custeado pela Câmara Federal. Como ele tem lá o Bin Laden, né? O que leva um cidadão a ser candidato é para eleger os pilantras. O Tiririca, no ano passado, quem votou no Tiririca, votou no Valdemar da Costa Neto, que está preso. Quem vota em candidatos que não tem nenhum tipo de compromisso com a sociedade, vota nos ladrões que tomaram conta e que assaltaram os recursos dessa nação. E achar que todo mundo é igual, achar que todo político é bandido, achar que todo dentista é ladrão, achar que todo apresentador... Não existe isso. Você tem as pessoas que têm índole, que querem um país melhor em todas as profissões. E tem aquelas que querem se locupletar. Para essas, a cadeia é o melhor caminho. A você, espero que vote no domingo com bastante serenidade. Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos segunda-feira, aliás, ao vivo no domingo e depois na segunda-feira fazendo o balanço das eleições
de 2014. Muito obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.